foi aquele tipo de vitória, né? A gente vai fazer a análise da vitória daqui a pouquinho, mas vamos falar do ambiente, né? É uma vitória de... Entendemos que temos problemas, mas é uma vitória de virada de chave, né? Não, com certeza. O clima é outro. Se você visse hoje, assim, quase desde o primeiro momento do jogo, desde o momento que a torcida entendeu que o time tinha uma postura diferente, não tem como, assim, dissociar o time da torcida. Então, a gente precisa do rendimento para também ter uma autoestima, ter vontade de apoiar. E hoje, desde o primeiro momento que a torcida percebeu que o time não estava ali jogando um jogo qualquer, o estádio teve um clima completamente diferente. O Náutico conseguiu se impor a partir também ali jogando junto com a torcida e fez uma baita partida, velho. Assim, o que o Náutico correu hoje, o que a torcida gritou hoje, eu não consigo dissociar os dois, sabe? Para mim foi uma vitória coletiva do time e da torcida também, porque o estádio, por mais que tivesse um público pequeno, quem estava lá estava afim pra caramba. Estava afim de ganhar pra caramba, estava com essa vitória entalada, estava querendo, e o time foi na mesma linha. E que jogo, assim, como eu falei, vitória de buzina, vitória para você sair feliz mesmo. Muita gente, o clima é completamente diferente. Assim, você pega a vitória contra o Jaguar de 3-2 que a gente ganhou, e foi um clima de velório. Hoje, assim, absurdamente diferente. Por quê? Porque a postura, pô. O Náutico hoje jogou demais, jogou bola, teve realmente, assim, postura de time vencedor, entrou para ganhar do início ao fim, por mais que tenha passado um susto ali no começo do jogo. Mas, assim, bela vitória, bela vitória. Não consigo nem explicar muito, porque a sensação foi boa demais. Eu estava nervoso pra caramba, estava querendo ganhar muito o jogo, e quando o Náutico ia perdendo ali aqueles gols, ia tendo uma dificuldade para marcar, ficava com o pensamento de, pô, a gente não merece perder esse jogo. Não merece de jeito nenhum perder, e ainda bem que Paulo Sérgio fez aquele gol ali, contou com a falha da defesa do Ceará, né, ali coletivo também, e conseguiu fazer o gol, porque foi merecida demais, assim, foi muito merecido. Cláudio, é aquele tipo de vitória que a gente tava entalado, né, velho? A gente tava entalado, não por vencer um jogo, porque eu não tinha vencido contra o Jaguar, mas por vencer um jogo com autoridade, passando confiança para o torcedor e vencendo contra uma equipe que tem uma equipe de um quilate maior, sabe? A gente precisava ter essa resposta, né? Exatamente, Renato. Nosso amigo João Grilo, ele tem uma expressão que define muito o jogo de hoje. João. Vitória de buzina. Vitória de buzina. Hoje é a típica vitória de buzina. Hoje eu vim para sair dos aflitos, ir para Camaragibe, ouvindo buzina na Caxangá, enfim, a turma na saída ali dos aflitos normalmente, né? Mas já mais distante dos aflitos e a turma buzinando. É o tipo de jogo, daqui a pouco a gente vai analisar o jogo em si, mas para o moral do time, para o moral da torcida, assim, a minha sensação é que o Náutico hoje estreou na temporada. O time estreou, a torcida apoiou o time em grande parte do jogo. Eu acho que dá para dizer que o jogo todo, um número baixo, obviamente, mas bem, a turma que entrou em campo junto com o time. Acho que hoje a sinergia foi completa, a torcida e time. O time começou dando as caras para a torcida, e a torcida foi junto no embalo. Era um jogo que não se reunia expectativa, mas eu estava conversando antes, durante o dia, eu acho que foi ontem, foi hoje, com alguns jornalistas, repórteres da Crônica, e muito se falava que o Náutico ele precisava, entre as várias estratégias para o jogo de hoje, ter posse de bola. E o Náutico, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ter essa posse de bola, né? 63% a 37%, jogo de posse de bola, e assim, com jogadores que estavam precisando realmente se sobressair, eles conseguiram. O que é que tu achou desse jogo, Cláudio? Renato, um jogo de... Vou separar por trechos, assim, por partes, né? O Náutico começa o jogo meio perdido, principalmente na defesa. Eu vou deixar um comentário geral sobre a defesa
mais tarde, não sei se tu vai puxar a defesa, porque vai ser muito tentador elogiar a defesa. Principalmente não, contra o Ryan, que eu acho que os dois foram no mesmo nível. Mas vamos falar mais para frente. Mas o Náutico começa muito afobado, tem 2, 3 bolas ali nas costas dos zagueiros, recuadas desnecessárias. O Náutico começou um pouco afobado ali, os primeiros 5 minutos, assustou, teve o gol anulado, e então assustou um pouco ali, ficou o torcedor aquele clima de, porra, de novo, a defesa, enfim. Mas aí, depois dos 10, 15 minutos, o Náutico começou a ter essa posse de bola que você cita, a controlar o jogo. Era Patrick Alain, Marco Antônio, Auremi, girando a bola, vira para um lateral, vira para o outro, coisa que o Náutico fez em alguns jogos, mas nos primeiros jogos, né, da temporada, mas fazia, pegava a bola e cruzava. Dessa vez não. Começou a rodar a bola e entrava na área e concluiu a jogada, cruzava também bola, mas não cruzou tanto como em outros jogos. Pelo menos a minha percepção, não sei os números frios, né? Mas o Náutico conseguiu construir o jogo assim. E foi evoluindo, foi crescendo, foi ajustando o Ceará e foi... O Náutico já termina o primeiro tempo muito melhor do que o Ceará. E eu vi até Ralf comentando na Rádio Jornal, dizendo o Ceará é que tem que estar preocupado com o Náutico, não o Náutico preocupado com o Ceará. E o primeiro tempo termina muito nisso. E eu conversando com um amigo, com o Maca, né, nosso amigo Maca no jogo, eu disse, porra, o Náutico tá bem no jogo, não pode passar, tem que fazer logo um gol. E aí volta no segundo tempo, o Náutico volta melhor, criando mais jogadas, e aí sai o gol, um chutão ali de Samuel, que Paulo Sérgio insistiu, ganhou e fez um gol de artilheiro ali. Hélio dos Anjos diria que Paulo Sérgio é jogador de bola, e Paulo Sérgio é isso. Eu lembro de alguns torcedores ano passado falando que Paulo Sérgio não era um jogador que Paulo Sérgio sumiu em jogo grande, sumiu em jogo decisivo. Primeiro jogo grande da temporada, ele guardou o primeiro jogo dele na temporada, ele guardou o dele e deu a vitória ao Náutico. E no 1-0, veja, o Náutico faz 1-0 e segue em cima. O Náutico começou a perder chance, teve bola na trave, chance perdida clara, uma bola de outro Sânico, a bola trisca a trave, depois um chute um chute do Luiz Paulo, que eu acho que o goleiro espalmou, mas tocou na bola, mas o arco da tiro de meta. O Náutico continuou em cima. Teve uma hora, uns 30 minutos ali, aí eu mais uma vez olho para o Marco, velho, se o Náutico empatar esse jogo vai ser muito injusto. O Náutico estava muito bem no jogo, merecia ganhar, tinha que ganhar esse jogo. E aí depois o Náutico sente ali a parte física normal também, saiu o Paulo Sérgio, depois ele foi trocando principalmente o meio campo. Eu vi alguns torcedores, recuou demais, mas ele não recuou. A ideia de Marquinhos Santos, pelo menos que eu entendi, era ele coloca a Calma Maranhão para marcar em cima. Porque na condição que o Náutico estava ali, os jogadores não estavam conseguindo mais marcar em cima. E ficaria mais fácil o Náutico, o Ceará chegar na área do Náutico. E o Náutico volta, quando começa as substituições, né? Saiu o Patrick Alain, tentou o Calma Maranhão, o próprio Igor Pereira, que entrou bem também. O Náutico tenta controlar o meio campo, obviamente com a qualidade mais baixa, mas tenta marcar em cima e consegue ali, de certo ponto, travar as jogadas. O próprio Giovani também que entrou. Acho que a estratégia não era recuar, a estratégia era ter fôlego novo para marcar em cima. E eu acho que foi suficiente. Aí tu lembra no segundo tempo, a zaga conseguiu se comportar de forma serena, ok, mas mais uma vez. Inclusive, eu acho que, desculpa, Cláudio, me perdoe por interromper, mas eu acho que esse, inclusive, vai ser um tema bom da gente debater sobre os dois tempos distintos em relação à zaga. A zaga é fraca, a zaga é limitada, mas ela teve um comportamento diferente nos dois tempos. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Pode continuar. Eu quero falar especificamente da defesa depois, mas e a gente lembrar também que o Ellerson praticamente não fez defesas. O Náutico venceu, controlou e não tomou sustos. Claro que tem um nervosismo do torcedor ali. Eu estava nervoso no final do jogo. O Ceará com porte de bola, mas o Náutico soube controlar muito bem o jogo na reta final sem a bola, controlou os espaços, fez a falta quando precisava fazer, em alguns momentos deu um vacilado, o que é natural também, mas hoje eu acho que o saldo é bem positivo, como eu falei, a sensação de que foi a estreia da temporada, finalmente o Náutico, acho que na minha opinião, jogou bola, não apenas pelo peso do jogo, por ser um time de Série A, por ser uma estreia de Copa do Nordeste, mas pelo comportamento do time, os 90 minutos, na oscilação de controle de jogo, das substituições de Marquinhos também. Acho que eu gostei também das substituições de Marquinhos. Até quando ele bota Igor Pereira em algum momento a 2 primeiros volantes, vi alguns torcedores falando que era retranca, mas não achei que foi isso. E o time conseguiu se comportar bem e ainda bem que venceu. Acho que foi uma vitória bem justa. E aí, vale salientar também. E aí, Vini trouxe aqui. O Ceará não jogou nada. E tem que se pontuar isso mesmo. O Ceará não jogou bem. Não jogou bem. Eu acho que o Náutico anulou um pouco o Ceará, mas o Ceará também não jogou bem. Segundo jogo de pré-temporada, o Náutico se impôs fisicamente. Era o quarto jogo do Náutico contra o segundo Ceará. Isso aí tem que ser ressaltado. Mas eu acho que também isso não diminui
o peso da vitória e o peso do desempenho do Náutico. Se o Náutico tem esse desempenho contra Petrolina, Jaguar e Central, o Náutico tinha feito 3 boas vitórias e o Náutico não teve. Eu até vi Marquinhos falando, o Náutico teve desempenhos parecidos contra o Jaguar, contra o Petrolina. Não teve. O torcedor não é besta. Volume de jogo, variação de jogadas. A exigência do adversário, né? A exigência do adversário. Exatamente, não teve, assim. Marquinhos vai querer blindar o grupo dele, como ele quis blindar também a própria diretoria, dizendo que a cobrança estava exagerada, entendo completamente o lado do Marquinhos. Mas o torcedor que viu o jogo, viu um time completamente diferente dos 2 primeiros jogos contra o Jaguar, contra o Central, que é questão do campo e tudo mais, mas foi um time muito melhor de se ver jogar. E aí para passar a bola para João, para mim, uma mudança que talvez tenha sido a grande chave, que eu falei, a gente tinha comentado ontem aqui no pré-jogo, foi a entrada de Auremi. Acho que a entrada de Auremi deu uma melhora na saída de jogo e um equilíbrio defensivo que estava faltando no meio campo. Talvez Auremi, para mim, não vai ser o melhor jogador do Náutico no jogo. Jogou muito, mas a entrada dele foi a melhor coisa que aconteceu para o Náutico nesse jogo. Nós temos 1.350 dispositivos conectados nesse momento aqui no TimbuCast. Eu vou até melhorar essa nossa legenda aqui para poder mostrar a cara de João por completo. Todo mundo que está participando aqui, a gente está computando, tá, pessoal? Porque no final da live a gente vai ter esse sorteio do Timbuzone. Você pode participar a partir de R$5, tanto no Superchat quanto no Live Pix. Vai ter um ingresso do Timbuzone para Náutico e Santa Cruz nos aflitos neste sábado, 4h30 da tarde. Pode participar os R$5, 10, 20, 5 ou os múltiplos. E aí você doa quanto que você quiser. E aí, João, foi aquele tipo de jogo onde muita entrega, né? Mas não foi só muita entrega. O time tinha consciência do que estava fazendo, né? Não, totalmente. Eu participei do pré-jogo num canal de torcedor do Ceará, o Mutley Alvinegro, e aí a gente, na live, a gente estava discutindo a forma que o Náutico iria entrar em campo. Se o Náutico ia esperar o Ceará, ia jogar mais em um bloco baixo, ou se realmente ia fazer a pressão. E aí eu conversei com ele, a gente estava no clima ali de pré-jogo, e eu falando, ele até estranhou, eu falei assim, eu não vejo o Náutico esperando o Ceará. O Náutico tem talvez a melhor coisa que o Náutico tenha feito nesses últimos jogos, tirando do Central, foi a marcação-pressão. O Náutico tem jogadores com essa característica de marcar pressão e ali de ter uma marcação pós-perda forte. E o Náutico acabou jogando assim realmente. E uma dúvida que ele teve foi: tu tá falando que a defesa é fraca. E foi uma coisa que eu disse. Tu realmente vai querer expor as costas da defesa do teu time pro Ceará atacar? Os zagueiros são rápidos para isso. E eu falei, velho, assim, a gente vai sofrer de qualquer jeito. O Náutico, se ele jogar com um bloco baixo, talvez ele sofra mais, porque vai expor ainda mais a defesa. E o Ceará aparentemente atacou muito isso, né? O Ceará aproveitou que o Náutico jogava ali em alguns momentos num bloco um pouco mais alto e começou a jogar, tentar muitas bolas ali nas costas da defesa, aproveitar ali o espaço entre a defesa e o Welleson. E, assim, sinceramente, eu não faço a mínima ideia se rolou tanto impedimento mesmo. Eu não sei se a bandeirinha acertou, se não acertou, eu só sei que eu estava muito feliz com ela. A bandeirinha corrigiu tanta merda do árbitro, vice. O árbitro fez cada cagada, ela estava corrigindo, porra. Justamente. Eu não sei se ela acertou todos, mas, assim, aparentemente o Náutico conseguiu controlar muito bem essas costas da defesa a partir dos impedimentos. Então, eu não vou correr atrás dos jogadores do Ceará, que são realmente rápidos. Tinha ali Pedro Henrique, tinha o Ailon. O Náutico não se propôs a correr junto com eles. O Náutico deixou impedimento. Eu não sei se isso foi proposital. O Náutico não tinha mostrado isso outras vezes, até muito por culpa dos adversários, né? Não tem como jogar muito dessa forma contra o Jaguar e Petrolina, mas deu muito certo. O Náutico conseguiu controlar muito bem os ataques do Ceará através do impedimento, e aí a gente sai desse jogo sem sofrer nenhum chute a gol, pô. O Welleson não teve que trabalhar, não teve da torcida do Ceará, não teve isso, não aconteceu. E aí quem diria, né? Porque eu acho que a torcida estava completamente pessimista para o jogo, e a gente conseguiu ganhar. E se esse jogo tivesse sido 3-0 para o Náutico,
ninguém está aqui achando anormal, não. Porque Concordo. o Náutico criou para isso, ou um pouco mais. Então, o Náutico foi superior ao Ceará durante todo o tempo. Assim, a marcação, a parte física do Náutico, o que os dois volantes, Auremi e Marco Antônio, correram para fazer o balanço defensivo, para marcar o lateral do Ceará, assim, foi um absurdo. Toda hora você viu os dois se matando ali para conseguir cobrir os laterais do Ceará e conseguiram fazer muito bem. O Ceará não chegou com perigo em momento nenhum. Indo um pouquinho assim mais para a parte do jogo, o Náutico usou Ali Souza mais como um terceiro zagueiro quando estava com a bola, né? Eu acho que funcionou muito bem. A Auremi deu uma dinâmica maior ao meio campo. Eu estava assistindo o jogo com um amigo meu, com o Gustavo, e aí, assim, Gustavo e Hugo, né? Que eles me pediram um abraço. Se eu falar o nome de um, vai ser fogo. Então já mandei um abraço aqui. E aí teve um lance que a bola tá com o Náutico mais pro lado direito. E aí ele olha para mim para conversar um pouquinho e, tipo, um segundo depois a bola já estava com o Luiz Paulo na outra ponta, porque passou por Souza e Auremi de forma muito rápida. Então, essa dinâmica, essa passagem de corredor de forma rápida ajudou muito o time. E a presença dos laterais no ataque também foi de muita importância para o Náutico ali. Marcos Ítalo, assim, velho, foi a análise que a gente fez aqui. Você vai ter crítica para ele tecnicamente. Muitas vezes você vai achar, pô, ele podia ter feito uma jogada melhor aqui. Só que o cara, ele corre muito. Velho. Ele tem um físico absurdo, ele tá no ataque, ele tá na defesa. Teve uma hora que ele tava do lado esquerdo, atacando. Então, assim, jogou muita bola. Paulo Sérgio também. Paulo Sérgio não, é Luiz Paulo. De uma característica diferente. Luiz Paulo é mais técnico, mas também jogou muita bola, assim. No primeiro tempo, para mim, Luiz Paulo foi um dos melhores em campo. Então, o Náutico conseguiu ter essa superioridade aí, tanto na parte física, quanto na parte técnica mesmo. O Náutico colocou o Ceará para marcar baixo, velho. Teve uma hora que o Ceará estava com todo mundo no campo de defesa e o Náutico tocando a bola, tentando construir, tentando chegar. E essa postura, assim, me agradou bastante. Paulo Sérgio, assim, como o Cláudio falou, jogador de bola. O cara, ele bagunçou o Marlon. Teve algumas horas assim que Marlon saía para perseguir ele fora da área. E assim, não achava o cara. Mesmo com menos velocidade que o zagueiro, ele conseguia tramar jogadas ali pelo Náutico. O Náutico chegou muito. Quando ele teve a oportunidade, perdeu 2 bolas assim no primeiro tempo, que eu falei, puta merda, o Náutico não podia perder esses gols, mas achou o nosso gol ali, tem um toquinho providencial nele nas costas de Marlon, que induz o zagueiro ao erro e coloca a bola para dentro com muita categoria. E o último ponto, só falar um pouquinho de Otuçânia, que é a mesma coisa, assim, tem alguns erros técnicos, a falta da perna direita dele, às vezes me irrita muito, mas, velho, que esse cara corre, o que esse cara arrasta, perturba a defesa do adversário, é um absurdo. Eu lembro de um lance no primeiro tempo que ele leva 4 jogadores do Ceará, pô. Ele vai levando a bola para o meio. Nilson na Copa do Mundo. E tinha 4 jogadores do Ceará e ele acha Marcos Ítalo livre na lateral. Foi uma jogada muito boa do Náutico, quase que saiu o gol. Teve um no primeiro tempo que ele deu um passe de letra para Marco Antônio, né? Marco Antônio invadiu em diagonal a área. Marco Antônio cometeu um erro ali, deu tanta raiva, velho. Esse Marco Antônio, porque ele baixou a cabeça na hora de cruzar. Ele poderia ter estado em gol, poderia ter levantado a cabeça para saber onde cruzar. Ele errou o final depois de um belo passe de Samuel, velho. Agora você vê que os jogadores do Ceará conheciam o Samuel, porque eles deixavam o lado direito para Samuel e na linha de fundo. Eles fechavam todo o meio e aí Samuel se complicava ali em alguns momentos. Mas fez grande partida também. E aí, vê o grupo aí, Cláudio, que eu mandei um vídeo. O Ceará, ele é obrigado a mudar o esquema, pô. Obviamente, também tem uma parte ofensiva ali, mas o treinador do Ceará, o Léo Condé, ele tira o Galeano, que é ponta, e coloca mais um zagueiro. Ele coloca o William Machado para jogar ali e fechar aquele lado esquerdo do Ceará, direito do Náutico. Então, o Samuel, ele perturbou tanto que teve uma mudança tática ali do Ceará para tentar combater aquelas arrancadas dele, e realmente combateu as arrancadas, mas
em compensação, o Ceará ficou muito mais frágil ofensivamente e ainda cedeu o nosso gol ali, né? Então, assim, baita partida do Náutico, é aquela partida que chama a torcida, com certeza para o clássico, todo mundo vai estar mais animado, o público vai ser diferente. Então, assim, que vitória, assim, eu realmente estou muito feliz, velho, assim, tirou um peso das costas. Mezenga, Otussânia e Paulo Sérgio. Paulo Sérgio incontestável, a gente não pode nem colocar essa discussão na mesa. Mas e aí, como é que fica, João? É uma ótima pergunta, Renato. E, sinceramente, eu não sei responder. Eu acho que eu manteria o time, que eu iria de Otussânia, pelo fato da velocidade do ataque. Talvez a gente fique um pouco preso com Paulo Sérgio e Mezenga, mas se ele vier com Mezenga e Paulo Sérgio, eu também não consigo reclamar. Então, assim, é muito difícil, muito complicada. Marquinhos vai ter uma bela dor de cabeça. E aí, só para um ponto, talvez entrar Samuel no segundo tempo seja mais interessante do que ter a entrada de Mezenga. E isso pode ter um peso para ele fazer a escolha. Mas por bola, assim, eu tenho até pena falar isso, porque Samuel não merece para o banco, não. Só que aí Marquinhos Santos vai ter que escolher, não dá para jogar com os três. Vamos ver, eu tô curioso para saber o que ele vai fazer. Eu falei muito, acho que a gente até discutiu isso ontem, né? Porque Samuel ele tem a possibilidade de imprimir a velocidade, né? Pegar o time mais cansado no segundo tempo e puxar a equipe em jogadas de contra-ataque. Então, assim, são algumas das vantagens em relação a Samuel para uma segunda etapa, Cláudio. Mas também tem um outro ponto. Marquinhos achou um time hoje que venceu o Ceará, jogando muito bem, e isso pesa. Sem contar com... realmente foi uma infelicidade muito grande, claro. Bruno Mezenga perdeu a mãe, não pôde jogar hoje, a gente não sabe se ele seria titular ou não. Mas exatamente no jogo onde ele se ausenta, por conta de um problema familiar, obviamente não há o que se falar disso, justamente no jogo onde ele está ausente, o Náutico tem a melhor exibição do ano. E aí? Teve um encaixe aí, né? Um encaixe interessante de Paulo Sérgio com Samuel. Acho que eles se entenderam bem ali no ataque. Paulo Sérgio mais na área, Samuel abrindo muito pelo lado, né, do campo. Em algum momento ele ficava tendo um 4-2-3-1, ele não era um ponta, bem um ponta, mas estava ali pelo lado do campo. E acho que funcionou bem. Eu, assim, fico muito na dúvida. Talvez por esse encaixe aí eu seguraria os dois. Mas se Marquinhos optar por tirar Samuel e colocar Mezenga, eu não terei coragem de criticá-lo, não, porque eu acho que o Náutico hoje tem 3 jogadores com características diferentes, mas com condições de ser titular. Tudo vai depender da estratégia dele. Eu fico em cima do muro total. Assim. O que Marquinhos escolher, eu acho que tá bem escolhido. Veja, desde que ele não tire os dois, né? Dos 3 só joga em um. Mas dos 3, escolher 2, para mim tá bem entregue. Eu acho que os 3 entregam características diferentes e a depender do jogo, são 3 jogadores importantes. E assim, o torcedor também tem que ter essa consciência. Pô, Mezenga não vai jogar. Não começa como titular, meu treinador errou. Não, pô, é a estratégia de jogo, pode ser que ele no segundo tempo seja mais útil, ou o próprio Samuel no segundo tempo, para dar essa velocidade, para segurar a bola no ataque, enfim. O jogo tem 5 substituições, então hoje a gente viu o quanto é importante também ter substituições no momento certo. Então, nessa escolha aí, eu deixo completamente com o Marquinhos, eu não vou usar dar um pitaco aí, não. Veja, Paulo Sérgio para mim é imprescindível, não pode ficar de fora de forma alguma. Não, para mim é o titular. Aí é Samuel. Paulo Sérgio não tem como, A disputa nesse caso fica realmente em relação a. Vai muito de estratégia, né? A decisão não vai ser técnica, a decisão vai ser de estratégia. E aí também tem a pitada do momento, né? A vitória de hoje, eu acho que pesa muito a vitória de hoje, sabe? Eu acho que ela acaba pesando bastante. Não foi uma vitória onde a gente diz que Samuel jogou mal. Samuel jogou bem. Ele teve importância, ele foi participativo. E aquilo, né, Renato? Veja, como tu disse, se o Náutico joga a melhor partida da temporada até agora com esse time, não é para mudar, né? Na teoria, não é para mudar. O cara, repete esse time para ver se encaixa na sequência. Aí, infelizmente, por uma fatalidade, o Bruno Mezenga não estava no jogo de hoje. Mas se encaixou
a prudência manda. Normalmente no futebol o treinador opta por repetir o time e acho que deve ser isso que ele vai fazer, caso não tenha nenhum problema clínico aí. Eu tenho, assim, eu prezo muito por merecimento e assim o que o cara tá jogando. Samuel, depois de um jogo desse, depois de ter corrido para marcar, depois de ter feito o que ele fez no ataque, dado a assistência, querendo ou não, para Paulo Sérgio, ser tirado do time titular, é uma missão ingrata um treinador fazer isso. Eu acho que não é tranquilo, não. Então, vai ser uma dor de cabeça aí para Marquinhos. Tô querendo saber o que ele vai fazer. Isso vai ser um objeto de debate, né? Até porque vai ter treino. Certamente o Náutico deve fechar o treino, né, para esse jogo contra o Santa Cruz. Deve ser a grande expectativa, na verdade, para esse jogo, né? Saber como é que vai ser a formação, se vai ter Samuel, se vai ter Bruno Mezenga. Se fosse para apostar hoje, eu diria que o time vai ser mantido e Mezenga vai ficar para uma segunda etapa. Mas não dá para saber, né? Resta realmente aguardar. Adonis, embora tenha entregado 2 gols anulados, a defesa foi muito bem. Embora tenha feito um gol bambo, o ataque criou boas chances, até parecia um time de verdade. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve até falar em relação ao que a Adonis está dizendo, porque o gol foi... O Náutico se aproveitou de uma falha da defesa, mas isso não pode ser um pilar de um comentário. Não, o Náutico ganhou porque teve uma falha da defesa. O Náutico criou chance o suficiente para, caso o time tivesse vencido por 2-3-0, não, o time criou realmente para isso. Se aproveitou de uma falha para poder chegar ao gol, mas antes já tinha produzido o suficiente, não foi, João? Se eu falar que eu escutei, eu tô mentindo, mas... Tu ouviu, Cláudio? Eu não vou repetir não, porque eu já tô cansado, porra. Tu ouviu, Cláudio? Diz que ouviu, pelo amor de Deus, pra eu não repetir. Caralho. Porque 1h da manhã já, velho. Mas... O comentário de Adonis foi sobre o seguinte, que o Náutico não... Apesar do gol ter sido um gol chorado, mas assim, o Náutico produziu o suficiente, né? Não venceu por conta de um gol chorado. Produziu bastante para isso, né? O Náutico poderia ter saído com 5 gols diferentes também. Veja, é chorado porque tem uma falha da defesa ali. Mas, assim, não dá para desconsiderar o Náutico no campo de ataque, marcando a saída de bola, Paulo Sérgio acreditando no lance, ganhando a bola na disputa pro zagueiro. Sim, não é só demérito da defesa adversária, né? Mas acho que o Náutico teve méritos também. Se fosse 2, 3 chances do Náutico e entra aí, 1-0 chorado, mas 1-0 de pleno domínio do Náutico. De 5 chances claras de gol, assim. Do goleiro fazer defesa, de bola na trave, de chance perdida, bola triscando a trave, e do lado da gente, o Wellerson praticamente não fez defesas. Ô, Cláudio, tocar no ponto aí que tu falou do goleiro, de Wellerson, assim, a gente teve um aliado ao nosso lado do Ceará, viu? Esse goleiro do Ceará é muito fraco. Ele arrumou umas 2 bolas, de chuta que esse cara vai aceitar uma, chuta que ele vai aceitar. E o gol do Náutico, ele fica plantado na linha, tipo, ele fica esperando o que vai acontecer. A bola quicando e ele não sai. E aí tem um lance aos 45 do segundo tempo, que ele tá sozinho, não tem ninguém junto dele. Aí ele pega e sai do gol e dá um chute para lateral, assim. Muito obrigado, Keila. Não é só a gente que tem problema com o goleiro. O Ceará vai ter grandes problemas aí se continuar com esse jogador. Vamos agora falar dessa questão do comportamento da defesa, gente, porque é aquela situação. O Náutico ele teve um comportamento, né, da defesa no primeiro tempo, um outro no segundo tempo. Antes do Cláudio começar a falar a respeito disso, deixa eu fazer um pedido para você que está aqui acompanhando a nossa live, ou até mesmo o vídeo gravado. Você vai na parte que tem dos comentários, do chat ao vivo e tudo mais, você coloca em hypar, você vai ver esse recurso embaixo, onde tem o chat, ou os comentários para quem já está vendo gravado. E aí você coloca em hypar para você impulsionar o nosso vídeo. Quanto mais a gente tiver de hypar, mais a gente vai ter de entrega, mais a gente vai chegar na torcida do Náutico. Claro, outras torcidas que a gente já sabe, acompanha aqui o TimbuCast, tá? Fala aí, Cláudio, sobre essa questão do comportamento da defesa no primeiro tempo. O primeiro tempo foi pavoroso, ao meu ver. No segundo tempo houve uma sincronia, um pouco menos de insegurança. O que é que tu viu? Como eu disse até, Renato, tentador. Eu vi muitos elogios já aqui à defesa, principalmente ao Léo Couto e ao Wellerson. Sobre o Wellerson, vou começar por ele, que é mais curto. Acho que ele não foi tão exigido. Teve uma bola recuada no primeiro tempo ali, que eu acho que foi mais erro ali de Souza, da zaga ali recuando a bola para ele na fogueira, enfim, e tem uma saída errada. Não vou cobrar disso, até porque a gente até trouxe na pré-temporada, né?
é o jogador que tem uma dificuldade na saída de bola com os pés, mas foi bem ok, fez uma defesa ali, outra tranquila, não foi tão exigido, então fica ali nota 6, nota de jornal são uma nota 6 ali, bem ok a partida dele, como eu disse, sem ser tão exigido, mas pelo menos não deu sustos. Não rasgaria elogios, não faria elogios, acho que cumpriu o papel. Sobre a zaga, acho que no primeiro tempo, assim, principalmente no início do jogo, a zaga bateu muito cabeça, muitas bolas nas costas, bem que alguns impedimentos, mas assim, até disputando bola por cima ali, o Ceará tentou explorar essa bola nas costas da zaga e conseguiu muitas vezes levar vantagem, seja ganhando na primeira bola, na disputa, ou ganhando na velocidade, principalmente sobre Ryan. Na comparação ali do jogo de Léo Couto e Ryan, achei Léo Couto melhor do que Ryan até. No segundo tempo, aí eles se equilibraram mais, estou analisando apenas os zagueiros, se equilibraram mais, o ataque do Ceará foi abaixo de rendimento, acho que na live lá no Vozão Cast, os caras vão estar dizendo que o ataque do Ceará foi mal, e foi mesmo. Não estou tirando o mérito da defesa, mas os caras tiveram rendimento. O Ceará criou muito pouco, era claramente um time de início de temporada, com muita dificuldade de criação, os atacantes sem ritmo, fora de ritmo, assim, não aproveitaram as chances que tiveram no primeiro tempo, muito por impedimento também, algumas chances desperdiçadas. E no segundo tempo o Náutico conseguiu controlar melhor. Então, assim, não acho que foi uma grande partida, eu vou esperar mais para fazer um elogio concreto a essa defesa. Essa defesa, né, me preocupa muito. Principalmente Ryan. Léo Couto é um nível ali, acha ainda que é um nível baixo, mas é um jogador que tem uma saída de bola ok, fez algumas saídas ok, tem ali tem velocidade. Ryan me preocupa mais, porque é um jogador muito lento. Assim, Ryan me incomodou no primeiro tempo, porque ele não marcava. Ele chegava, o atacante estava com ele disputando, o cara passava por ele parava e acabava o lance. E aí, Léo Couto fazer cobertura, o próprio Souza também, que fez uma boa partida. Então, ainda não vou elogiar, mas ali, um jogo ok, principalmente pelo segundo tempo, mas também há de se considerar de que, como eu disse, a entrada de Auremi deu uma sustentabilidade defensiva que expôs menos os zagueiros e expôs também menos o Ellerson, né? Vamos ver a sequência de jogos, mas não tiro uma vírgula de que o Náutico precisa de 2 zagueiros e um goleiro. O Náutico tem que contratar 2 zagueiros e um goleiro, não vamos se iludir, principalmente com o Ryan. Léo Couto pode ser que se torne um bom banco, pode ser que com um zagueiro melhor ele vire um zagueiro bom. Ainda não tenho essa confiança, tá? Não consigo confiar nele. Mas pode ser que ele vire, pode ser que ele me convença disso. Mas o primeiro tempo me preocupou, o segundo melhorou, mas como eu disse, ainda não vou rasgar elogios não, porque essa oscilação com um ataque talvez mais qualificado, com um ataque num dia melhor, o Náutico pode sofrer muito mais, porque no primeiro tempo ali, aqueles primeiros minutos, foram bem preocupantes. João, a gente teve eu vi uma falha, inclusive isso aconteceu também muito no segundo tempo. Lógico, as jogadas estavam em impedimento, mas a quantidade de bola nas costas da defesa, caramba, era impressionante, velho. A gente não pode dar esse tipo de espaço, né? Assim, o Náutico jogou bem, a gente teve muito mérito nessa vitória, a defesa conseguiu se comportar melhor no segundo tempo, mas são alguns pontos vulneráveis que, assim, eles não permitem que a gente tenha um sossego, né? A cada ataque do Ceará, a minha impressão é que, assim, eu já ficava assim, minha Nossa Senhora, essa defesa vai cometer alguma falha. E o pior é que, imaginando Deus o livre do Náutico tomasse um gol, ia dar aquela frustração. Meu Deus do céu, entrega para mais uma vez uma falha da defesa para estragar o trabalho. O microfone deu uma mergulhada. Então, agora voltou. Parecia arte quando ficava se afogando com o microfone. Pelo menos não foi o besourinho. Mas só para dizer assim, que, daria aquela impressão de, meu Deus, os caras trabalharam tanto para a defesa acabar falhando novamente. Que bom que não aconteceu. Mas tem muito espaço que acaba sendo dado, né, João? Tem, assim, muito por a gente ter pego um time superior também. Assim, eu dou esse desconto, porque por mais que, assim, todo mundo viu que o Ceará jogou abaixo, mas existe uma qualidade ali no passe para encontrar esse espaço. São jogadores de nível maior. Então, eu entendo a preocupação, só que esse jogo, assim, eu vou minimizar um pouco isso, e eu quero reassistir. Eu quero ver se esse espaço foi entregue e esses impedimentos saíram de uma forma proposital, sabe? Se o Náutico realmente estava se preocupando em fazer uma linha de impedimento, se isso estava acontecendo, porque, assim, eu pego muito na tecla da intenção.
qual foi a intenção do Náutico? O Náutico aconteceu esses impedimentos por falha do Ceará, os jogadores estavam se precipitando, o passe estava demorando um pouco, ou aconteceu os impedimentos porque o Náutico adiantou um pouquinho as linhas e aí ficava ligado para quando esse passe saísse, dar um passo à frente. Eu não consegui identificar porque eu estava do lado oposto quando teve muitos esses impedimentos. Então eu quero rever. E assim, a gente futebol é cobertor curto total. Se a gente quer ver um pouco esse bloco alto, a gente vai expor essas costas da zaga, sabe? Então, para esse jogo, eu vou dar uma minimizada nisso. Eu quero dar uma assistida de novo, ver melhor, para realmente saber diferenciar se essa realmente foi a intenção do Náutico. Porque se foi, funcionou, e aí, beleza. Mas, assim, como vou dar uma minimizada para esse jogo, mas eu concordo absolutamente com o Clauber. A gente precisa de 2 zagueiros e um goleiro. Com certeza não dá para se iludir com esse jogo, não dá para apagar todos os erros com esse jogo. Foi um excelente jogo, está todo mundo muito feliz, mas, assim, tem que ter consciência. Né? Grupo B, América em primeiro com 3 pontos, CSA em segundo com 3 pontos, Náutico em terceiro com 3 pontos. O Náutico não tem a questão do saldo de gols, né? O Náutico só fez 1, mas para um time que vai ter 3 jogos em casa e 4 fora, o Náutico deu um passo muito importante, né? Porque a gente, sendo muito honesto, a gente não estava nem contando com essa vitória contra o Ceará. Sejamos sinceros, a gente pensava muito em 2 vitórias obrigatórias e a necessidade de pontuar fora de casa. E aí, com essa vitória diante do Ceará, a gente consegue abrir um leque importante na busca pela classificação, né, João? Com certeza, a gente tinha 2 jogos contra times de Série A, né? E aí muita gente colocava 2 jogos meio que como perdidos, né? O Náutico consegue surpreender aí, ganha do Ceará muito bem. E aí, meu amigo, já dá um passo grande. O Náutico vai pegar ainda a Juazeirense e o América de Natal em casa. Talvez com essas mais 2 vitórias já dê para pensar em classificação. Mas, obviamente, ficar em segundo e primeiro é o ideal, né? Para ter o jogo em casa. E aí, Fledson até perguntou como é que era o cruzamento do mata-mata. É dentro do mesmo grupo? Não, com outro grupo. Primeiro do A contra o quarto do B. Então, o quarto do B e faz o cruzamento olímpico. Isso, exatamente. Mas, assim, vitória importantíssima justamente por essa questão do Náutico fazer apenas 3 jogos em casa, né? Então, fazer um jogo desse pesado, você conquistar pontos, talvez não é todo time que vai ganhar do Ceará em casa, não. Então, o Náutico ali, nesse grupo com Ceará, Bahia, resultado bem importante para as competições do Náutico por essa quantidade de jogos. Inclusive, a gente até na hora que aconteceu o sorteio, né, dos grupos e das partidas da Copa do Nordeste, da tabela, da questão da montagem da tabela, a gente estava meio que celebrando o fato de ser o América de Natal o primeiro jogo, o Ceará seria o último, e aí quando houve a mudança, que o Ceará foi logo o primeiro, eu mesmo botei a mão na cabeça e disse, meu amigo, a gente já vai começar com a pedreira com o Ceará e tudo, e assim, a gente passou, e a partir de agora a gente, foi uma vitória de muitas vantagens, né, mas se a gente for levar para uma visão macro, de 2 vantagens muitíssimo importantes, em relação à virada de chave para o momento do time, em relação à classificação da Copa do Nordeste para um time que vai ter 3 jogos em casa e 4 fora, mais ainda, que é você ter um time da Série A para enfrentar em casa, você teria uma probabilidade de um prejuízo maior. E aí, nesse caso, não. O Náutico venceu o jogo, do ponto de vista de busca por classificação, o horizonte se abre de uma maneira bem mais positiva, né?